tarde para você que está ligado na Band. A notícia não para e a Band também não. Eu sou o Cláudio Nicolini e vou com você até às 10:07 da noite. É o Brasil Urgente Vale desta segunda-feira. Mais um mês que começa, o mês de junho. Você que estava com o Joel da Atena até agora vem comigo para ficar mais bem informado. Olha, tem muita coisa para você até às 10:07 da noite. Infelizmente, muita violência na região metropolitana. Infelizmente, muita violência na região metropolitana. Mortes e mais mortes. Os números da região continuam altos por conta da violência e a nossa região segue como a mais violenta do interior de São Paulo. É a única região do interior de São Paulo que teve mais de 100 mortes violentas. Mais de 100 pessoas perderam a vida nos primeiros 4 meses deste ano, que são os dados da Secretaria de Segurança Pública. Nós vamos repercutir muito isso a partir de agora aqui no Brasil Urgente Vale e eu conto com a sua participação. 997-635060 é o zap para você opinar, mandar sugestão de pauta, participar com a gente, para você registrar a audiência, onde você está assistindo a gente, manda para cá, quem está aí com você, 997-635060 é o nosso zap para você participar. Obrigado a você que nos acompanha pelo portal bandvale.com. É só acessar o portal bandvale.com e clicar Brasil Urgente Vale ao vivo, você nos acompanha. Também pelo nosso canal do YouTube, onde sempre temos centenas de pessoas acompanhando simultaneamente a nossa programação, a quem a gente agradece imensamente. Você também está convidado a nos seguir no Instagram. @Brasil Urgente Vale, segue a gente lá, compartilha notícia, informação, prestação de serviço. Eu tenho imagens da região, vamos com as nossas câmeras espalhadas pela região. Queria começar com Taubaté hoje. Alô, Taubaté, ligada no Brasil Urgente Vale. Vamos colocar a imagem ao vivo da cidade de Taubaté. Está entardecendo em Taubaté. Está aí nossa imagem ao vivo. Você de Taubaté, manda mensagem para cá no 997-635060, o zap do povão. Cadê São José dos Campos, a maior cidade da região metropolitana? Na tela da Band, imagens de São José dos Campos. Essa é a nossa câmera aqui no Colina Shopping, mostrando o entardecer. O sol está se pondo lá atrás da Mantiqueira. Tá aí, ó, a gente vê imagens da região do Jardim das Colinas. Lá no fundo tem o Urbanova, lá no fundo tem a Mantiqueira e o sol está se pondo nesta tarde de outono. Aliás, chegamos no mês de junho, mês de festa junina. Cadê a música de quermesse aí, ô Pedrão? Me ajuda aí, ó. Começou o mês de junho, é festa junina na cabeça. Aliás, esse fim de semana já ferveu em tudo quanto é lugar, né? E vem aí o Arraiá do Sanja. O Arraiá do Sanja vem aí, lá no Center Vale, você não pode perder, ainda a gente vai falar muito disso aqui. Mas já começaram as quermesses, né? É festa em todo lugar, as igrejas realizam quermesse, né? Será que ainda tem quadrilha, o povo dançando quadrilha? Porque aqui quadrilha é só de bandido no Brasil Urgente Vale. Me ajuda aí, Pedrão! Ô, Arraiá do Feijão Queimado aí, ó, tá aí, ó. É, meu amigo, aqui a quadrilha é diferente do Brasil Urgente Vale. Não é fácil não, mas é o mês de festa junina, né? Chegou, mês de quermesse, bolinho caipira. Bolinho caipira é patrimônio Vale Paraibano. A discussão continua, é de Jacareí, é de Taubaté, é de São José, é de não sei aonde, pastelzinho de farinha lá em São Luís do Paraitinga. Pode ser de qualquer lugar, tudo é bom demais. É bom demais, bem recheadinho, bem temperadinho, é uma delícia. Está aberta a temporada das festas juninas. Mas olha, infelizmente o Brasil Urgente Vale não tem como ficar destacando só festa junina, a gente tem que falar de violência. Nós vamos começar hoje falando de mais 2 mortes em Ubatuba, 2 assassinatos nesse final de semana. Aliás, Ubatuba tá feia a coisa. Os números da Secretaria de Segurança Pública apontam o litoral norte como um dos destinos mais violentos do interior de São Paulo. Caraguatatuba e Ubatuba
O problema está nas duas cidades. Muitas mortes, muitas mortes. Caraguatatuba e Ubatuba, muita morte. E a gente teve 2 mortes esse final de semana em Ubatuba e a informação que nos chega é que são casos isolados. A coisa tá feia. Eu vou para a sede da Polícia Civil aqui na região com o Lucas Rodrigues, que ele está ao vivo com a gente para trazer as informações. A polícia já confirma, né, Lucas, que as 2 mortes não têm ligação, pelo menos inicialmente, uma com a outra, mas uma delas, uma execução sumária com requintes de crueldade e o que parece é que o bandido não teve dó e nem piedade e acertou com tiro na mão, tiro no rosto. Isso é acerto de contas. O que você tem de detalhes, Lucas? Excelente tarde para você. Tudo bem, Nicolini? Uma excelente tarde para você também, para o amigo, para a amiga que nos assiste aqui no Brasil Urgente Vale também. Acerto de contas é a informação inicial que foi dada pela polícia, sim, viu, Nicolini? Algumas testemunhas que estavam ali no momento do crime, inclusive relataram aos policiais que se tratava de uma disputa pelo tráfico de drogas ali na região de Ubatuba. O caso aconteceu no bairro Silop. De acordo com as informações da Polícia Civil, esse homem de 29 anos, vítima aí desse homicídio, recebeu pelo menos 10 disparos de arma de fogo, Nicolini. Foram disparos espalhados em várias partes do corpo, pelo menos deles, nesse caso, pelo menos 5 disparos de fogo na cabeça, 2 na região das costas, 1 no tórax e 1 também na região da nuca. O SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegou a ser acionado para fazer o atendimento, mas quando a ambulância chegou ao local, o rapaz já estava sem vida. Um jovem, Nicolini, 29 anos de idade, com suposto envolvimento com o tráfico de drogas. A Polícia Militar foi acionada pelos moradores, que ouviram esses disparos de arma de fogo, foram até o local e aí fizeram o isolamento da área. A Polícia Científica realizou a perícia também e, como eu comentei, de acordo com essas testemunhas que não quiseram se identificar, o crime aconteceu pela disputa pelo tráfico de drogas, um desentendimento relacionado ao tráfico de drogas, segundo o boletim de ocorrência. Essa é a primeira linha de investigação da Polícia Civil, Nicolini, de um possível acerto de contas, principalmente pelo número de tiros, que foram disparados contra essa vítima, esse rapaz aí de 29 anos. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento ninguém foi preso. O crime que aconteceu ontem na cidade de Ubatuba, Nicolini. E a gente teve esse segundo caso de homicídio também registrado na cidade, mas foi na sexta-feira, Nicolini. Um caso de violência que chamou bastante atenção durante o final de semana também. Um homem de 53 anos que foi espancado na madrugada de sexta-feira para o sábado. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu às margens da rodovia Rio Santos. O caso foi ali na altura do quilômetro 72, no bairro da Lagoinha. Testemunhas, inclusive, relataram aos policiais que a vítima teve um surto, estava mexendo em carros e também em outros objetos que estavam ali na rodovia. Foi então que criminosos espancaram esse homem e fugiram logo após o crime. A polícia tenta localizar imagens de câmeras de segurança para ajudar na investigação e tentar localizar também esses indivíduos. Não se sabe ao certo ainda quantos homens teriam atuado nesse crime. A vítima foi socorrida para o pronto-socorro da Maranduba, mas acabou não resistindo aos ferimentos, Nicolini, e morreu ao dar entrada no hospital. Foram várias pancadas na região da cabeça. O caso foi registrado como homicídio e também segue sendo investigado pela delegacia de Ubatuba. Casos que aconteceram de formas diferentes inicialmente e até pela forma como esses casos aconteceram. Eles não têm ligação um com o outro, mas a Polícia Civil segue investigando para trazer luz aí a essas situações e de alguma forma tentar chegar aos criminosos e diminuir também a criminalidade em Ubatuba. Nicolini, volto com você. Olha, meu querido Lucas Rodrigues, alguma coisa precisa ser feita para tentar segurar essa violência toda que assusta o cidadão de bem. E assusta o cidadão que mora em Ubatuba. Assusta o cidadão que tem casa aqui em Taubaté, em Pindamonhangaba, em São José dos Campos, e tem casa de veraneio e vai passar o final de semana em Ubatuba. E que muita gente que nos assiste, que deixa os filhos, os netos usufruírem dessa casa de praia, agora que é baixa a temporada, época mais do frio,
Mas Ubatuba é agradável demais, né? Tem lugares ótimos para se frequentar. Caraguatatuba também é bonito, é um colírio para os olhos, pode não estar calor, né? Mas você sentar ali, né, com os pés na areia, 25 graus, um solzinho gostoso, dá para ficar, né, à vontade, com roupa de banho, vendo as belezas naturais, que são muitas. Você olha para a serra, é linda, você olha para o mar, é maravilhoso. As praias do litoral norte estão entre as mais bonitas do país. Estão entre as mais bonitas do país. E, infelizmente, essa violência toda assusta o cidadão de bem. E a gente espera que o governo do estado, que é responsável pela segurança pública, faça alguma coisa para melhorar isso, seja com aumento de número de policiais, com operações, com ações, com inteligência, com tecnologia, não sei. Mas é preciso se fazer alguma coisa, porque a situação realmente é assustadora em algumas cidades da região. Lorena é um problema sério, Cruzeiro é um problema sério, Ubatuba e Caraguatatuba também. O Lucas volta daqui a pouquinho, porque não teve só essas mortes, teve mais tentativa de homicídio. Ele vem com mais informações já aqui no Brasil Urgente Vale. Agora vamos para Pindamonhangaba. Homem é morto a tiros no distrito de Moreira César. Segundo a Polícia Civil, ele foi baleado dentro do próprio carro. É a violência que assusta. Os detalhes com o repórter Luiz Eugênio Silva. Mais um homicídio na região. Um homem de 44 anos foi morto a tiros dentro do próprio carro na noite de ontem no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu na rua José Portes, em Moreira César, no distrito, local que conta com vários terrenos vazios ou obras, por volta das 10h30 da noite. A vítima, identificada como Andrei Pires Cardoso, foi encontrado morto dentro do carro com diversas marcas de tiros. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal. O carro da vítima foi recolhido e levado ao pátio da delegacia da cidade de Taubaté, diante da suspeita dos policiais de que o veículo fosse clonado. Ainda segundo a Polícia Civil, o homem morto tinha antecedentes criminais por roubo qualificado, associação criminosa e falsidade ideológica. A principal linha de investigação aponta para um acerto de contas, mas a polícia não descarta outras motivações. O caso segue sendo investigado como homicídio na delegacia de Pindamonhangaba. Luiz Eugênio Silva para o Brasil Urgente Vale. Perfeito, Luiz Eugênio. Mais um crime bárbaro, distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. Infelizmente, mais uma morte violenta, mais um número para a estatística da nossa região. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos falar com um especialista em segurança pública, né, para tentar entender um pouco mais toda essa violência que assola a região metropolitana e assusta os cidadãos de bem que assistem o Brasil Urgente Vale, a quem eu agradeço imensamente a audiência nas 39 cidades da região metropolitana. Tem essa questão da violência, desses casos graves de violência que é preciso fazer alguma coisa, mas tem casos como esse aqui, ó, presta atenção. 4 cidadãos em São José dos Campos, 2 casais, 2 homens e 2 mulheres, quiseram ser espertos e furtar supermercado. Casa caiu, né? Porque os bichos foram gananciosos. 60 mil reais de roubo no mercado no Cidade Morumbi. Aqui na Zona Sul. Olha o que os vagabundos levavam. Uísque, contrafilé, picanha, aí ó. Até as máquinas os caras quiseram levar. Para com isso, meu compadre! Segundo os policiais, o grupo foi detido após uma abordagem na madrugada de ontem. Porque os caras são tão nóia que eles saíram do esquema e continuaram com o carro com a placa tampada com fita isolante. É muito pé de China. Pé de China, hein, meu irmão? Muito pé de China, porque São José tem as câmeras inteligentes. Nas avenidas tem câmeras que pegam se o carro não está com imposto em dia, se o carro está com problema, é roubado. Então o que eles fizeram? Puseram umas fitas lá adulterando a placa, né? Só que aí eles saíram do supermercado cheio dessas coisas aí, né? E não tiraram a fita, a polícia viu. Aí abordaram. Durante a abordagem, então, os policiais encontraram tudo isso aí dentro do carro. Tinham cerca de 30 garrafas de uísque,
Vai gostar de uísque assim lá longe também. Eu só bebo latinha. 10 garrafas de licor, é aquele licor do número, né? Custa uma fortuna. Olha, Contru, importadão, isso é bom também. 5 peças grandes de carne, dá uma olhada. E os caras aproveitaram o carreto e roubaram as balanças do estabelecimento. Que pesa chuchu, tomate, abobrinha lá. É brincadeira, né? Levaram os 4 para a central de flagrantes e foram reconhecidos aí. Imagem de segurança, bateu todo mundo pro chilindró. Todo mundo pro chilindró depois do roubo ao supermercado. Olha, e você pode ter certeza que te encomenda isso aí, para roubar uísque nessa quantidade. Não é para tomar uma garrafa cada um. Tinha não sei quantas garrafas de uísque. Já estava encomendado. Carne é pro churrasquinho para comemorar depois. A picanha tá no espeto, eu já tomei a cachaça. Tá aí, ó, rodaram. De vez em quando eles se dão mal. De vez em quando os vagabundos se dão mal. E dessa vez se deram mal. Foi todo mundo pro chilindró. Ainda ontem em São José dos Campos, um homem foi preso por tráfico de drogas no Alto da Ponte, Zona Norte. Põe na tela aí a lição. Segundo a Polícia Militar, uma equipe abordou o suspeito durante um patrulhamento, era por volta de 10 da noite. E aí, com ele, encontraram toda essa quantidade de drogas aí, ó. Cerca de 120 pedras de crack, 100 pinos de cocaína, 70 porções de maconha, 30 de skunk, 20 de dry, que é uma maconha sintética, que tem aí um alto percentual de THC, R$100 em dinheiro. O homem foi preso e segue à disposição da justiça. Um a menos. Maletão. Um a menos em circulação para vender droga e estragar a vida das pessoas. Ainda em São José dos Campos, o caso que assustou os moradores da região do Jardim Paulista, é centro da cidade. O homem foi preso porque tentou matar outra pessoa a facadas. Crime que ocorreu na madrugada do domingo. Eu volto com o Lucas Rodrigues, que tinha falado dos crimes consumados em Ubatuba. Por pouco não tem mais um dado para estatística em São José, né, Lucas? Como é que foi isso? Mais um crime violento em São José dos Campos, né, Nicoline? Boa noite para você novamente, para quem nos acompanha. Caso que aconteceu ali na região do Jardim Paulista e que foi atendido pelas equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar depois de uma denúncia de agressão com arma branca. O caso aconteceu ali na rua Riachuelo. Ao chegarem no local, de acordo com o boletim de ocorrência, os policiais encontraram a vítima ferida com golpes de faca, Nicoline, na orelha, no pescoço, nas costas, e também na perna. Ela apresentava um sangramento muito grande, inclusive, Nicoline, pela quantidade de facadas que foram aplicadas aí nessa vítima. Resgate foi acionado imediatamente para prestar o atendimento ali a essa vítima, com base nas informações que foram relatadas também pela própria vítima. A equipe iniciou algumas buscas nas proximidades e localizou o autor dessa tentativa de homicídio ainda ali no local, nas imediações de onde aconteceu essa agressão, Nicoline. Foi feita uma varredura também na região. Os policiais encontraram a faca que foi usada no crime. Ela tinha alguns vestígios de sangue, inclusive. Testemunhas entregaram também um vídeo para a polícia que registrou toda essa ação criminosa, confirmando a dinâmica, inclusive, da agressão cometida. O homem foi detido, né? O criminoso envolvido aí nessa ação foi detido, foi encaminhado para a Central de Flagrantes de São José dos Campos. O delegado de plantão solicitou a realização de perícia técnica e formalizou também o boletim de ocorrência como tentativa de homicídio. O autor do crime permaneceu preso e está à disposição da justiça. Não foi divulgado pela polícia se ele já tinha outras passagens, né? E se esse crime também teve ali alguma motivação, Nicoline. Fato é que foi quase, como você bem disse, mais um registro. Entra como crime violento, tentativa de homicídio, mas quase também um registro de homicídio consumado para a estatística aqui na nossa região, Nicoline. Volto com você. Perfeito, perfeito. A gente viu aí as marcas, né? Uma violência absurda. Bom, pelo menos está preso e a gente espera que a vítima se recupere o mais rápido possível. Obrigado, Lucas Rodrigues, pelas informações. Isso aí, por pouco, não é mais uma vítima, né? Por pouco não é mais uma morte
por conta dessa violência absurda que assusta e assusta demais. Aliás, sobre violência, os números saíram na sexta-feira, a gente deu aqui no final do Brasil Urgente Vale da sexta-feira, né? Os primeiros números de mortes violentas na região, saíram os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. É sempre assim, geralmente sai no último, agora está saindo no último dia útil do mês, o resultado do mês anterior. Então os dados que saíram foram referentes ao mês de abril e a gente fez um compilado aí de janeiro a abril. A gente estava analisando os dados com mais calma para poder informar você que está com a gente aqui no Brasil Urgente Vale. Quem montou esse balanço do crime foi o Douglas Cruz, que está aqui na redação e traz ao vivo os números da Secretaria de Segurança Pública. Douglas, boa noite, seja bem-vindo ao Brasil Urgente Vale. Na sexta-feira, né, no finalzinho do programa, saíram os números, você trouxe os primeiros dados, né? Mas agora você analisou os números com calma. O que te chamou a atenção? Infelizmente, eu falei aqui na abertura do Brasil Urgente Vale. A região é a única do interior do estado com mais de 100 mortes violentas nos primeiros 4 meses do ano, o que nos coloca como a região mais violenta do estado. Aqui mata mais. Para quem está assistindo a gente, né, Douglas, e não entende, a nossa região aqui, RM Vale, mata mais que a região de Campinas, mata mais que a região de Sorocaba, mata mais que a região de Ribeirão Preto, mata mais que a região de Bauru, de São José do Rio Preto, de Araçatuba. A gente está na frente nesse índice que é triste, que é de mortes violentas. Enquanto a gente vê alguns números, por exemplo, de roubo, furto, cidades melhores monitoradas estão caindo, a morte violenta continua assolando a região. Você que analisou tudo, Douglas, traz um resumo para a nossa audiência do que trazem os números. Uma ótima noite para você. Boa noite para você, Nicolini, e para todos também que acompanham o Brasil Urgente Vale. Como você bem frisou, Nicolini, a nossa região é considerada a mais violenta do interior do estado de São Paulo, ficando atrás apenas da Grande São Paulo, da capital paulista. Mas outras regiões violentas, como muitas vezes aparecem no noticiário, como Santos, por exemplo, região de Santos, existem bem menos homicídios do que aqui na nossa região. Mas vamos começar destrinchando esses números, Nicolini, por cidades na nossa região. Vou pedir para o Alisson colocar uma arte que a gente preparou com as mortes separadas por cidade. E o que são essas mortes violentas, Nicolini? São os homicídios e também os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte. De janeiro a abril desse ano, ou seja, no primeiro quadrimestre, as cidades da região que mais registraram esses crimes foram São José dos Campos, que é a cidade mais populosa da região, com 12 mortes, Caraguatatuba, como você bem frisou, no litoral norte, que registrou 11 mortes. Lorena é uma cidade que chama muito a atenção, Nicolini, uma cidade com pouco mais de 80 mil habitantes que registrou 11 mortes em apenas 4 meses. Na sequência vinha Ubatuba, que a gente começou o programa de hoje, o jornal de hoje falando de Ubatuba. Essas mortes que a gente registrou no final de semana ainda não foram contabilizadas nesse levantamento da Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, de janeiro até abril foram 9 mortes, sendo um latrocínio que aconteceu na cidade de Ubatuba no dia 21 de abril. Aquele advogado, turista de Minas Gerais, que acabou sendo morto durante um assalto, onde o criminoso solicitou a ele o celular, ele muito nervoso, não conseguiu desbloquear o celular, então o criminoso acabou realizando um disparo na cabeça dessa vítima. E também a cidade de Cruzeiro e Pindamonhangaba com 8 mortes cada. Esse é o ranking das cidades mais violentas da nossa região, Nicolini. Agora eu vou pedir para o Alisson, nosso diretor de imagens, também colocar um segundo levantamento que a gente fez, chamando a atenção exatamente da cidade de Lorena, Nicolini. A gente sempre fala da cidade de Cruzeiro, por exemplo, uma cidade considerada de tamanho médio, né, de porte médio, com muitos homicídios, mas a cidade de Lorena foi a cidade que percentualmente mais registrou mortes nesse primeiro quadrimestre com relação ao mesmo quadrimestre do ano passado. Em 2024, de janeiro a abril, foram 4 mortes na cidade. Em 2025,
foram 11 assassinatos, Nicolini, uma alta de 175%, que realmente mostra que a criminalidade está tendo um avanço na nossa região, Nicolini. Por fim, a gente vai destacar também, como você bem frisou, começando essa reportagem falando sobre as regiões mais violentas do estado, Nicolini. O Alisson também vai colocar para a gente agora o terceiro levantamento que a gente fez. Dentre as regiões do interior de São Paulo, São José dos Campos, a região do Vale do Paraíba é a única que atingiu as 100 mortes nesses primeiros 4 meses do ano, Nicolini. Campinas, por exemplo, que é uma região grande também e mais populosa que a nossa região, registrou 72 mortes, Sorocaba 63, Piracicaba 62 mortes, Santos, a Baixada Santista, ali litoral sul de São Paulo, que também muitas vezes entra no noticiário pelo avanço do tráfico de drogas e da dificuldade do trabalho na polícia. Nesse caso, tem 40 mortes, um número bem menor que a nossa região, o que ressalta a atenção no combate a esses homicídios e latrocínios, Nicolini. Então, a gente também está relembrando, separando algumas imagens dessas mortes, porque muitas vezes a gente fala de números, né? Mortes que passam aqui na nossa região, mas essas pessoas, essas vítimas têm nome. A gente lembra de um caso que aconteceu em Ubatuba, que é a nossa região voltando a registrar latrocínios, Nicolini, que é o crime seguido de morte. No dia 21 de abril desse ano, o advogado Adriano Guiral foi morto a tiros em Ubatuba durante um roubo de celular. Na ocasião, 4 indivíduos chegaram para abordar os amigos de Minas Gerais que estavam na praia de Ubatuba, acabaram, infelizmente, esse advogado foi rendido, os criminosos pediram para que ele entregasse o celular, ele nervoso, não conseguiu desbloquear o celular, acabou sendo morto com um tiro na cabeça. A polícia trabalhou nesse caso e prendeu os 4 envolvidos nesse crime, Nicolini, mas realmente chama atenção, a única região do interior do estado com 100 mortes, existe uma redução, Nicolini, no quadrimestre, a região nesse quadrimestre, primeiros 4 meses do ano, registrou 100 homicídios contra 120 do mesmo período do ano passado, uma redução de 16,6%, mas ainda existe muito trabalho pela frente, porque foram 100 pessoas que perderam as vidas, de acordo com esse levantamento da Secretaria de Segurança Pública, pela criminalidade na nossa região, Nicolini. Não, perfeito, Douglas. O Douglas aí fez um belíssimo trabalho, acho que ficou claro para o pessoal que está nos acompanhando o tamanho do problema, né? Eu queria que o Alisson colocasse a tela de novo, Alisson, que fala da quantidade de mortes violentas por região. Para você que não viu, vê de novo. Pode colocar a arte assim que você conseguir aí, meu querido Alisson. Olha aí, ó. De janeiro a abril deste ano, enquanto assim, a gente comemora que a gente diminuiu de 120 para 100. Ótimo! Aplausos! Né? É um resultado, mas olha como a gente está longe das demais regiões do estado. Só Campinas tem a população de São José e Taubaté juntas. E mais a região metropolitana ali tem muita gente. E tem 30% praticamente a menos de mortes. Sorocaba quase 40% menos de mortes. Santos, 60% menos de mortes. Então, assim, a diferença é muito grande. A gente está muito à frente nesse índice que a gente não queria estar à frente. Esse eu queria estar lá em último lugar. Mas, infelizmente, os números são assustadores. Vamos ver, né, meu querido Douglas Cruz? Vem aí agora a Muralha Paulista, né? Que o governo está aí há 2 anos e meio e agora que está licitando as câmeras. É uma dificuldade tremenda para fazer a coisa andar aqui em São Paulo, que é o estado mais rico da nação. Agora que o governo está conseguindo fazer, porque foi fazer a licitação, volta, está errado, não sei o quê. A gente fala disso aqui desde o começo do mandato do Tarcísio. Agora que então, vamos ver, vai ficar pronto para o ano que vem, que ano do quê? Eleição. Tudo gira em torno de eleição, só a morte que não. A morte continua se matando com eleição, sem eleição, todo mês tem, infelizmente. Douglas Cruz, brilhante como sempre, obrigado pelas informações, excelente noite para você, você volta a qualquer momento, que é revoltante, né? É revoltante, né? Ver a dificuldade da velocidade da tecnologia, do uso de tecnologia para tentar se diminuir a criminalidade. 997-63-50-60, o Zap do Povo, eu quero a sua opinião. Põe na tela aí, ô Alisson.
O Júlio de Taubaté, boa tarde, Nicolini. Ubatuba tá parecendo cidade de bang bang. Tá feia a coisa lá, Júlio. Obrigado pela audiência. Pedrão, a trilha tá no gatilho aí. Obrigado, Pedrão. Geni de São José dos Campos. Boa noite, Nicolini. Tô ligadinho no seu programa. Parabéns pelo seu trabalho. Quanta tragédia, só Deus por nós. Amém, Geni. Obrigado pela audiência. O André tá em Taubaté desejando boa tarde. O melhor jornal da região. Sucesso para todos nós. Bela imagem do André, hein? Obrigado, André. Valeu, mandou bem. Guilherme de Ubatuba, boa tarde, Nicolini. Até Ubatuba, que era a cidade com menos taxa de criminalidade, hoje está terrível viver aqui. Não é mais seguro como antigamente, diz o Guilherme. Mudou muito, né, Guilherme? Obrigado pela audiência. O Marcelo, boa noite, essa violência toda e a certeza de impunidade é lamentável. Lamentável mesmo, Marcelo. Obrigado pela audiência e pela mensagem. 997-6350-60, Lucinda de Jacareí. Boa tarde, Nicolini. Seu programa é líder de audiência aqui. Obrigado, Lucinda. Espalha para a vizinhança aí, para todo mundo tá com a gente. Obrigado pela audiência. O Ednei. Boa noite, Nicolini. Não perca o seu jornal. Sou aqui da zona rural entre Cunha e Lagoinha. O friozinho chegou. Breja uva no peito, Ednei, para dar uma segurada. Obrigado, hein, pela audiência. Silvia e Rosário Lima, de Santo Antônio do Pinhal. Nicolini, é triste ver esses jovens assim. É demais, Deus abençoe o mês de junho, que só está começando. Obrigado, Silvia e Rosário Lima, de Santo Antônio do Pinhal. Galera acompanhando a gente na Serra. O Walter está em Potim. Boa tarde, Nicolini. Eu e minha irmã estamos ligados no Brasil Urgente Vale. Desejamos um ótimo mês de junho para você e para a equipe. Já estamos nos preparando para as festas juninas. Ô, delícia, hein, Valtão? É o mês da quermesse. Bom demais. Obrigado, Walter, pela audiência. O Marcial tá em Pindamonhangaba. Boa tarde, Nicolini. Tá difícil a região. É assassinato em Ubatuba, outra em Pindamonhangaba. Só aumenta. E cadê a polícia? Tá feia a coisa, Marcial. Obrigado pela audiência. A Angélica tá em São José dos Campos. Boa tarde, Nicolini. Já teremos maçã do amor para começar junho em ritmo de São João. Moro no Monte Castelo. Olha aí, a Angélica já tá com as maçãs espetadinhas ali, né? Boa sorte. Maçã do amor faz parte da quermesse também. Delícia! Olha, enquanto você vai mandando mais mensagem para cá no 997-6350-60, eu vou chamar um rápido intervalo comercial. Nós vamos falar mais sobre a violência que assusta o cidadão de bem aqui da região. Tem especialista falando com a gente daqui a pouquinho aqui no Brasil Urgente Vale. Agora imagens de Ilhabela. Coloca pra gente aí o litoral norte. Olha lá, Ilhabela tá lá no fundo. 21 graus, aqui é São Sebastião, esse é o canal de São Sebastião, entre São Sebastião e Ilhabela. A noite já chegou no litoral norte, e olha aí, ó, os passarinhos estão ali pra lá e pra cá e pra lá. Rapidinho eu volto com mais informações, não sai daí. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você.
E nessa terça-feira, a partir das 8h15 da manhã, tem Bora Vale na tela da TV Band Vale. As principais notícias da noite, da madrugada e, claro, tudo que você precisa saber também ao longo do seu dia. E na terça-feira, você conhece as principais belezas da nossa região e aprende a cuidar delas. É o Bora pra Sustentabilidade. E lembrando, tem a sua participação também através das redes sociais. É informação de um jeito leve, viu? Te espero então a partir das 8h15 da manhã no Bora Vale. De volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo para toda a região metropolitana. Você segue participando pelo nosso WhatsApp. Nós vamos juntos até as 6:50 da noite aqui na tela da Band. E o Brasil Urgente Vale segue repercutindo os dados da Secretaria de Segurança Pública aqui na nossa região. Como eu disse, hoje tem especialista para falar com a gente. Eu vou conversar ao vivo com o advogado criminalista, especialista em segurança. Eu estou com o Frediano Teodoro ao vivo comigo aqui. Doutor Frediano, obrigado por nos atender. Boa noite, está tudo bem? Boa noite, Nicolini. Tudo bem? Estou à disposição de vocês aí para conversarmos. A gente agradece inicialmente a sua atenção com os nossos telespectadores, com quem acompanha a Band e se pergunta, doutor Frediano, por que a nossa região não consegue baixar, pelo menos ao nível das demais regiões do estado? Eu acredito que o senhor tenha visto aí no segmento anterior, quando a gente mostrava as comparações. Ah, ótimo, a região aqui diminuiu nos primeiros 4 meses quase 18% no número de mortes violentas, de 120 para 100. É um avanço, mas a gente vê a segunda região do estado, Campinas, com 72 mortes. São 28 mortes a mais aqui na região metropolitana. E às vezes as pessoas pedem, precisa ter mais polícia, cadê a polícia? E eu entendo que não é só ter polícia que vai resolver. Como é que o senhor analisa essa situação aqui da região metropolitana, doutor? Bem, Nicolini, a região do Vale do Paraíba, do Litoral Norte, sempre foi uma das regiões mais violentas do estado de São Paulo, sim. Mas uma informação otimista nós temos, porque vem havendo uma redução significativa do número de homicídios no estado de São Paulo nos últimos 10 anos. Na verdade, existe uma política de prevenção e de trabalho com inteligência desde o início do século XXI, mas nós percebemos aí uma redução do número de homicídios pela metade no estado de São Paulo. O problema é que a região do Vale do Paraíba, onde nós estamos, continua sendo uma região muito violenta. Nós temos, sim, redução do número de homicídios na região do Vale do Paraíba, comparando o ano passado com este ano, sim. E pela projeção, nós teremos um número menor de homicídios, assim esperamos, até o fim do ano, comparado com os números do ano passado. Mas o problema da nossa região é justamente a posição estratégica dela para o crime organizado. Isso acaba gerando mais conflitos. Contudo, Nicolini, o estado de São Paulo, a nossa região, vem sentindo uma redução drástica dos números de homicídio, e o que nós percebemos é que vem aumentando drasticamente os números de homicídio naqueles estados mais ao norte do país, onde o PCC vem tentando consolidar a sua hegemonia. Então, onde está havendo esses conflitos maiores hoje em dia, onde o número de homicídios saltou drasticamente. No estado de São Paulo, isso mostra uma tendência contrária, de redução de homicídios. Sim, doutor, a gente tem aqui na região, desde os anos 80, se eu não estou enganado, um grande complexo de penitenciárias que é em Tremembé. E depois disso, a gente teve a ampliação desse complexo com CDPs, tem em São José, tem em Taubaté, e a região metropolitana tem uma quantidade muito grande de detentos. Tremembé é a principal cidade quanto a isso. Potim tem 2 grandes penitenciárias que foram construídas, essa já no início deste século, há cerca de 20 anos ou um pouco mais, e aí eu acompanhei já essa construção também. E isso pode ter ligação com essa violência muito grande, porque muitas vezes o acerto de contas acontece fora da cadeia. E aí a estatística está aí para mostrar isso, né, doutor?
Então, algo que nós não conseguimos identificar com muita precisão é que, checando os números de homicídios, casos de homicídio na região, na cidade de São José dos Campos, nós percebemos que grande parte desses homicídios se dão em desentendimentos casuais, nas ruas, nos bares, enfim, nos centros urbanos mais movimentados. Contudo, dentre esses casos de homicídio, que parecem ser desentendimentos casuais, existem muitos conflitos de acertos de contas, sim, que passam despercebidos, né? São camuflados pelas circunstâncias em que se dão. E isso não é bem identificado. Na verdade, o Brasil sofre uma incapacidade de apurar os seus casos de homicídio. Existe um levantamento nacional que demonstra que uma parte muito pequena dos homicídios são esclarecidos e os responsáveis são realmente punidos. Então, isso é um problema nacional, mas aqui na região, como é uma região de alto índice de homicídios, nós acabamos sentindo isso mais. Eu não acredito que o número de homicídios esteja relacionado diretamente com o número de estabelecimentos prisionais. O que acontece é justamente que a nossa região é uma região estratégica para a criminalidade organizada, por estar dentro dos 2 centros urbanos mais ricos do país, né? A cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo e o Rio de Janeiro. Nós temos os portos aqui, que escoam produto para a Europa, para a África, né? O Porto de Santos, e nós sabemos que a criminalidade organizada tem se utilizado dos portos para esse tipo de transporte. Então, a rodovia Dutra, né, que é um veio de transporte muito importante, é essa concentração de pontos estratégicos para a criminalidade organizada, eu entendo que seja um dos fatores determinantes para um número grande de homicídios, viu, Nicolini? Olha, para fechar, doutor Frediano Teodoro, que é advogado, que é especialista em segurança, a Muralha Paulista é a nova aposta do governo do estado aqui na região, porque muito se diz da ligação que a gente tem limítrofe com o estado do Rio de Janeiro, com o estado de Minas Gerais. Aqui a gente fica no triângulo dos 3 estados. O senhor acredita que isso vai ajudar a afastar um pouco a criminalidade? O uso da tecnologia tem que ser mesmo cada vez maior? A gente vê que as cidades que são mais monitoradas têm menores índices de violência, né, doutor? E aí? Sim, eu concordo com você, Nicolini. A Muralha Paulista é muito útil, sim, na prevenção, na diminuição da criminalidade. O trabalho com essa quantidade grande de informações, né, esse trabalho de inteligência de informações, coisa que o Estado de São Paulo já vem fazendo pelo menos aí, há uns 10 anos de uma forma mais séria. Nós identificamos que quanto maior o número de informações e de identificação das regiões mais sensíveis na prática de crime, isso ajuda muito o trabalho da polícia num planejamento a médio e longo prazo. O que eu entendo, Nicolini, que seria importante, com esses dados colhidos pela Muralha Paulista, que dizem respeito a câmeras de segurança que estão instaladas nas cidades, aos registros das ocorrências, essa quantidade de material precisaria ser destinada para a polícia de investigação. A Polícia Civil, ela tem estado muito despreparada, assim, sucateada nos últimos anos, e a Polícia Civil precisava ter uma atenção maior sobre ela, porque é a polícia que trabalhará com essas informações, que fará as investigações e identificações de organizações criminosas ou de agentes criminosos, de regiões criminosas que precisam de uma atenção especial. Então, eu acredito que esses dados colhidos pela Polícia Militar, esses dados que são colhidos pelas guardas municipais dos municípios, esse material todo, se isso for destinado para um trabalho de inteligência, de investigação, nós teremos sim um resultado muito positivo a curto, médio e longo prazo na região. Eu queria agradecer ao Frediano Teodoro, advogado, especialista em segurança, que gentilmente arrumou um tempinho na agenda
para trazer esse assunto que é importante e colocar essa visão que é importante para que a população entenda. Muito obrigado, doutor. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Nicolini. Estou sempre à disposição. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tá aí, ó. Esse é o Brasil Urgente Vale que te informa, que discute os fatos, né? A gente quer trazer luz à situação real que a gente vive. Infelizmente, a violência é grande, assusta, mas é preciso ação. E a gente espera que agora, com a Muralha Paulista, com outras ações, a gente consiga diminuir os números da violência aqui na região metropolitana. Vamos mudar de assunto agora? O pessoal de Jacareí hoje acordou, não sabia se ia ter lixeiro ou se não ia, né? De manhã, teve uma assembleia que atrasou o início do expediente das equipes que trabalham na zeladoria urbana de Jacareí e os funcionários ameaçaram parar, porque a empresa anunciou a demissão de cerca de 250 trabalhadores. E aí os outros falam assim, não, peraí, tem alguma coisa errada, nós vamos parar tudo. A empresa atende a um contrato da prefeitura. Conversa daqui, conversa de lá, teve a manifestação cedo, representantes do sindicato e da empresa responsável pelo serviço se reuniram com a prefeitura no final da manhã e a empresa desistiu das demissões, voltou atrás, o serviço voltou para a rua. Os detalhes na reportagem de Caroline Correia e Adonias Araújo. Uma notícia que ninguém gosta de receber, ser demitido. Foi por causa dessa notícia que 250 trabalhadores da empresa responsável pela limpeza pública de Jacareí realizaram uma paralisação na manhã de hoje. A mobilização foi realizada em frente à concessão ambiental, com o objetivo de reverter os desligamentos comunicados em aviso prévio no final da semana passada. Existe uma briga entre empresa e prefeitura, briga financeira há muito tempo. E segundo a empresa, foi retido da sua folha de pagamento aí mais de 5 milhões e causou todo esse imbróglio onde eles não restou a fazer a demissão do pessoal que eles não conseguem suportar, entendeu? Continuar fazendo essa atividade na cidade de Jacareí com a receita que eles estão tendo. O serviço de coleta de lixo foi paralisado, retornando por volta das 8h30 da manhã. Os funcionários ameaçaram entrar em greve durante a semana, caso as reivindicações não fossem ouvidas. Estamos aqui há anos numa luta, a empresa ela sempre tem atitudes de atrasos de pagamento, atrasos de benefício. É uma empresa que não tem o fundo de garantia recolhido na conta dos trabalhadores, né? A gente tem muito problema com relação a isso. A empresa alega que não tem dinheiro, mas a gente vê o porte, é uma empresa que não está aqui só na cidade de Jacareí, é uma empresa que também está em outras cidades. Então a gente acredita que seja realmente de fato um descaso contra os trabalhadores. Os trabalhadores da zeladoria urbana não foram afetados. Segundo a prefeitura, após a reunião, a empresa se comprometeu a retirar o aviso prévio enviado aos 250 trabalhadores. Ele faça uma intervenção, resolva o problema, a gente quer rasgar a demissão desse pessoal, rasgar o aviso deles. Nós estamos aqui há anos numa luta, a empresa ela sempre tem atitudes de atrasos de pagamento, atrasos de benefício. É uma empresa que não tem o fundo de garantia recolhido na conta dos trabalhadores, né? A gente tem muito problema com relação a isso. A empresa alega que não tem dinheiro, mas a gente vê o porte, é uma empresa que não está aqui só na cidade de Jacareí, é uma empresa que também está em outras cidades. Então a gente acredita que seja realmente de fato um descaso contra os trabalhadores. Olha, a gente está tentando uma resposta da empresa. Como é que é o nome da empresa, Douglas? Ecopark. Até agora não chegou. Se chegar, a gente fala aqui, né? Mas a empresa não falou com a gente. A gente falou com a prefeitura, falou com todos os lados, mas a empresa não falou com a gente até agora. Se chegar, né, a notícia da empresa, o sindicato está fazendo a parte dele, tem que tentar evitar mesmo, de alguma forma, demissões. Eu acho que esse passo foi importante. A prefeitura também entrou, né? A prefeitura também entrou para se evitar as demissões e a gente espera que os empregos sejam mantidos. E mais do que isso, que o serviço não pare na cidade de Jacareí. Olha, agora uma notícia triste que chega de Cachoeira Paulista. Um homem e uma mulher morreram após um acidente de trânsito.
foi ontem à noite lá em Cachoeira Paulista, na rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro. Oswaldo Ortiz Monteiro é estrada velha, né? Segundo a Polícia Civil, a dupla estava numa moto, ficou completamente destruída, tá? Ela foi atingida por um carro que vinha na rodovia. O motorista do veículo afirmou que a motocicleta do casal estava com os faróis desligados e que tinha ficado com a visão ofuscada por faróis de veículos que vinham na direção contrária, não viu e passou por cima. Ele fez o teste do bafômetro, o resultado foi negativo para álcool, caso registrado na delegacia de Lorena como homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar, na condição de veículo automotor. As vítimas foram identificadas pela Polícia Civil como a técnica de enfermagem Patrícia Alves e também Guilherme Borges Ribeiro. A gente não tem a foto do Guilherme, essa foi a mulher que perdeu a vida nesse acidente. Nossa produção só encontrou a foto dela, a família, as nossas mais sentidas condolências, e foi uma tragédia, uma tragédia ali próximo à Cachoeira Paulista, 2 mortes de moto. E olha, isso é uma outra verdade, hein? Ele falou que a moto não estava com o farol funcionando, e o que eu vejo de moto, umas não funcionam o farol de trás, outras não funcionam o farol da frente. Ficou de louco. Tem gente que é muito corajoso de andar assim, porque a gente não vê daí a moto, é moto escura, dependendo do local, pouca iluminação, a gente acaba não vendo. Um outro casal ficou ferido num acidente de trânsito na rua Félix Guizar, em Ubatuba. Olha, a imagem é boa, hein? Coloca aí, ó. O carro ficou de cabeça para baixo. Segundo o Corpo de Bombeiros, um casal, que era um idoso de 63 anos e uma mulher de 52, eles ficaram feridos após essa colisão seguida de capotamento. Foi lá no Perequê-Açu. Uma das vítimas ficou presa nas ferragens. Ambos foram levados para a Santa Casa de Ubatuba com escoriações, mas nada grave. A gente espera que se recuperem o mais rápido possível. E teve o susto de ontem, né? O carro que pegou fogo no túnel da Tamoios ontem à tarde. Foi subir, não conseguiu, pegou fogo. Segundo os bombeiros, foi por volta de 4 da tarde. Olha aí, ó, tiveram que interditar tudo. A altura do quilômetro 66, ainda município de Caraguatatuba. 2 pessoas estavam no veículo no momento do incidente, escaparam, saíram rapidamente e se abrigaram numa área segura do túnel. Porque, como a gente já mostrou, todo túnel, ele tem um túnel paralelo, esse túnel, né? E as pessoas conseguem passar por uma porta corta-fogo a cada 100 metros que tem no túnel. E aí, as chamas se alastraram, os bombeiros chegaram, mas o túnel ficou interditado até o controle do foco do incêndio. Não houve feridos e agora vão investigar as causas do acidente. 997-6350-60, o zap do povão. Vamos colocar o povão para falar aí, meu querido Alisson. O Benedito Ramos, que é de São José dos Campos, diz: boa tarde, Nicolini. Aqui no Santinês 1 tá faltando água desde cedo. Excelente programa para você. Benedito, e a gente já foi apurar o que está acontecendo aí. Vem comigo aqui, viu, Alisson? A gente foi apurar que o Douglas me mandou aqui que a Sabesp hoje está realizando uma manutenção emergencial aí na região e já tinha avisado que poderia afetar o abastecimento durante toda a segunda-feira, tá? Região do Santinês, um reparo na tubulação da Avenida Alberto Renarte. Com isso, os moradores do Santinês 1 e 3 e do Santa Maria podem ficar sem água durante o dia. As equipes estão trabalhando para o reparo. O abastecimento deve retornar de forma gradual amanhã. Na verdade, é à noite que enche o reservatório. Para amanhã deve voltar a ter água. Tá bom, Benedito? É manutenção aí numa tubulação da região leste de São José dos Campos. Obrigado à Sabesp, que prontamente já também confirmou essa manutenção, para informar vocês aí. Economiza, pessoal da leste, para não ficar sem água. Mais mensagem. Francisco de Taubaté, boa tarde, Nicolini. Que triste ver esses indivíduos que roubam, logo estão de volta para a rua. Quem fica no prejuízo são os donos das mercadorias, né? Lá do mercado, Lídio Whisky, carne, os caras não tem jeito, Francisco. Obrigado pela audiência. Paulo Lorenzoni de Taubaté, violência no Vale aumenta a cada dia. Droga é tiro, é faca. Que Deus nos proteja, amém, Paulão? Obrigado pela audiência. Hélio de São José, boa noite, Nicolini. Se a moda pega, roubo em supermercado em São José, as empresas de alarme vão faturar. E tem que ter alarme mesmo, né, Leão? Obrigado pela audiência. O Benedito, boa noite, Nicolini. Por que os vereadores, em vez de se preocupar com barraca de praia, não investem um projeto para melhorar a segurança pública em Ubatuba? Interrogação!
Boa! Cadê os aplausos pro Benedito aí? Gostei dessa. Faça alguma coisa útil para a cidade. É um ótimo jornal. Obrigado, Benedito. Eu também acho que não tinha que se preocupar com barraca na praia. Deixa cada um levar sua barraca, é ou não é? É, pronto. Mas tem gente que tá querendo ganhar dinheiro com a barraquinha. Você pode ter certeza, viu, Benedito? Alguém tá levando algum. É sempre assim. Obrigado pela audiência. Jean de Jacareí. Boa noite, Nicolini. Esses foram fazer a compra, mas a polícia acabou com a farra. Não deu certo churrasco. Não deu, Jean. Obrigado pelos votos de parabéns aí pelo programa. Tamo junto, Jean. Continua com a gente. A Rosa tá em Ubatuba. Boa noite, Nicolini. Aqui em casa só dá Brasil Urgente Vale. Excelente jornalismo. Ubatuba tá ficando violento. Não era assim. Eu nasci aqui. Agora tá muito violento. Rosa, a gente também frequenta Ubatuba há bastante tempo e não lembra de tanta violência assim que realmente assusta. Obrigado pela audiência. Já já eu volto, tem muita informação para você. Vai mandando mensagem para cá, eu quero a sua participação, hein? Imagens ao vivo de Taubaté, já escureceu, a noite chegou, 21 graus. Eu vou pro intervalinho e volto já. Especial de junho do Vale Cap, meio milhão de reais, isso mesmo, 500 mil só no quarto sorteio, é pra ajeitar a vida. Compre já o seu Vale Cap e concorra a R$500 mil, realize seus sonhos. No primeiro sorteio 10 mil, no segundo 15 mil, no terceiro 20 mil, no Super Giro 30 prêmios de R$2 mil e no quarto sorteio R$500 mil, isso mesmo, 500 mil de uma só vez. Vale Cap é regional, hein? A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos, para ouvir os lados da história e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Nós temos que ter pressa para que a informação chegue o quanto antes para as pessoas, mas a responsabilidade de que é melhor eventualmente você esperar e ter a convicção de que aquilo ali é uma notícia, ela é verdadeira e da forma correta, do que sair de uma maneira apressada e levar uma informação que não é verdadeira. Ao repassar uma mensagem, ao encaminhar algum vídeo, ao tentar chancelar alguma coisa que não é verdadeira, que é mentirosa, que deturpa fatos, você está levando para frente algo que pode e deve ser uma atitude criminosa. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Oferecimento Econorte, 21 anos de história com você. Trescom, 30 anos transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC, há 20 anos construindo o novo com você. Ao vivo até as 6:50 da noite, esse é o Brasil Urgente Vale aqui na tela da TV Band Vale, você participando junto comigo. Antes de ter mais participações da população e dos nossos telespectadores, uma notícia que chega, a gente estava apurando aqui, antes de entrar no Brasil Urgente Vale, o Douglas tinha falado, estava apurando essa história, que a polícia prendeu nesse fim de semana, né, Douglas? Cadê o Douglas? Está aqui de volta comigo. Um homem que seria acusado de matar o enteado de 2 anos em Taubaté. É um caso que a gente deu aqui no Brasil Urgente Vale, né, Douglas? Que inicialmente foi registrado como morte suspeita. A mãe já apontava que o filho tinha sido espancado pelo padrasto, mas na época não deu nada e ficou o dito pelo não dito. Agora a polícia conseguiu fechar a história e descobriu que esse crápula é que bateu na criança de 2 anos até matar. O que você sabe, Douglas?
Pois é, Nicolini, atualização importante que a gente traz aqui no Brasil Urgente Vale, como você bem frisou, um caso que inicialmente foi registrado como morte suspeita, um bebê de 2 anos que morreu na cidade de Taubaté no dia 13 de fevereiro com sinais de violência. Ele tinha várias lesões na cabeça, ele foi levado pelo padrasto ao hospital junto de uma mulher que estava cuidando dele, mas não era a mãe, Nicolini. A mãe, logo de um momento, já procurou a Polícia Civil apontando que esse padrasto teria aí relações abusivas com ela e também com o bebê e acusando ele desse crime. A Polícia Civil encaminhou o corpo dessa vítima, esse bebê de apenas 2 anos, ao Instituto Médico Legal, que fez perícia no bebê, apontando que lesões como traumatismo craniano, Nicolini, teria sido a causa da morte desse bebê de 2 anos. A polícia, então, pediu à Justiça o mandado de prisão preventiva deste padrasto. Ele, então, estava foragido desde então, só que nesse final de semana os policiais da DEIC, a Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Taubaté, acabaram prendendo esse homem lá em Pindamonhangaba, Nicolini. Então esse homem foi preso nesse final de semana, no sábado, 3 meses após a morte da criança. De acordo com a Delegacia Especializada de Investigações Criminais, ele foi, melhor dizendo, encontrado com algumas porções de drogas lá no bairro Araretama, na cidade de Pindamonhangaba, Nicolini. A gente está vendo as imagens das drogas e também do indivíduo detido. Apesar disso, como eu disse, ele já tinha um mandado de prisão contra ele, pois ele era considerado o principal suspeito da morte desse menino de 2 anos. Ele já era considerado foragido desse caso que aconteceu no dia 13 de fevereiro, lá no bairro São Gonçalo, em Taubaté. Esse menino de apenas 2 anos foi encaminhado ao Hospital Regional da cidade, na ocasião com várias lesões pelo corpo, principalmente lesões graves na cabeça, Nicolini. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu por conta das lesões. Os funcionários acionaram a Polícia Civil, que inicialmente registrou o caso como morte suspeita por conta de um acidente doméstico, mas a investigação, então, depois do laudo do ML, passou para um outro sentido. De acordo com os agentes da DEIC, os policiais notaram divergências nos depoimentos do padrasto da criança. Ele é quem estava com o menino no momento do suposto acidente e passou então a ser considerado suspeito. A DEIC informou ainda que o laudo médico da morte da criança constatou que o menino morreu por conta das lesões e de um traumatismo craniano, Nicolini, além de identificar sinais de tortura na criança. Em buscas no local do caso, os policiais ainda encontraram e apreenderam roupas da criança com mancha de sangue, o que realmente aponta que essa criança foi agredida naquela ocasião, o que levou à sua morte. A Polícia Civil, então, apreendeu o padrasto dessa criança. Ele segue na delegacia em Taubaté, ele foi preso no final de semana. Outras oitivas desse caso ainda serão realizadas, mas que tudo aponta a investigação da Polícia Civil. Nicolini, ele é o principal suspeito de ter agredido essa criança, deixado ela com lesões seríssimas na cabeça, o que levou à morte de um bebê de apenas 2 anos, Nicolini. Tem que mofar na cadeia, né? Esse não tem o que fazer, né? Porque agrediu até matar uma criança de 2 anos, né? E ainda vendedor de tóxico, né? A gente vê, rodou fazendo tráfico em biqueira, né? Então tem que puxar uma cana longa, e que bom que a polícia agora encontrou o fio da meada e botou atrás das grades esse monstro, que é um monstro. Você bater numa criança de 2 anos até matar é monstruoso. Ele não pode achar normal. Agora ele vai cumprir a pena que merece, que seja longa. Obrigado, Douglas, pelas informações. Tá aí, ó, a gente estava com essa história à tarde, apurando, então se confirmou tudo isso. Eu me lembro desse caso, mas um caso trágico, aqueles casos que aparecem. Mas cadê o cara? Não, ainda não tem certeza se foi ele, a polícia está investigando. Que aí conta uma história triste. Não, a criança caiu da cama, a criança, né, não sei o que, estava engasgada. É aquela história, a mãe chegou em casa, o pai, não, a criança passou mal. Então, o padrasto, né? É um absurdo isso, ficou revoltado. Põe mensagem do povo aí, lição. O Rodrigo Veloso dá boa tarde pra gente. Enquanto esses governantes não mudarem as leis, esses índices nunca cairão, diz o Rodrigão. Obrigado pela audiência, Rodrigo. O Oliveira está em Lorena, boa noite, Nicolini. Que vergonha para Lorena, é muita violência, só por Deus e muita reza, hein, Oliveira? Obrigado pela audiência. O Paulo de São José dos Campos, boa tarde, Nicolini. É muita moleza para esses bandidos. Tinha que botar para trabalhar se quiser comer, pois sai muito caro para nós. Isso sai mesmo, Paulo. Brasil, Brasil. A gente paga imposto para chuchu, né? Obrigado pela audiência. Ana Márcia de Cachoeira Paulista assistindo o programa toda a tarde.
Obrigado pela audiência, hein, Ana? Aí em Cachoeira Paulista. O Zé Lúcio está em São José falando que não existe no mundo segurança total sem a participação da sociedade. As polícias não conseguem estar em todos os lugares e culpam a polícia. A nossa sociedade precisa perder a mania de que quem denuncia é dedo duro. Sem a sociedade, a polícia nunca vai conseguir. Eu concordo em boa parte do que o Zé está falando aí, viu, Zé? Obrigado pela audiência e pela participação, né? Mas que dá para ter um pouco mais de investimento, isso também acho que dá. O Juventino está em Lorena, aqui tá frio, tomar uma com maracujá para esquentar. Ó o Juventino queimando a largada na segunda-feira, rapaz. Grande Juventino, vai devagar, caboclo. Obrigado pela audiência, continua com a gente aí rapidinho, mais uma parada aqui no Brasil Urgente Vale. Agora imagens ao vivo de Aparecida, aqui na tela da Band. Olha a Basílica aí, iluminada, são 6h33 ao vivo, 20 graus. Começou a esfriar já, né? Vai esfriando. Eu volto já com mais notícias. Recado importante da NIP para você. Algo novo está chegando. Surpreendente. Aclamado. Você está preparado? Opa, quase falei demais. Fique ligado. NIP agora também é... Tudo começou com o sim. É ele o motivo do meu sorriso. É esse sim que me traz apoio, acolhimento e que abre portas para que o meu futuro seja muito melhor. Foi a partir desse gesto de boa vontade que uma legião me estendeu a mão. Saiba mais sobre esse trabalho. Acesse lbv.org. Apoio Grupo Band Vale. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. Se liga! Dia 9 de junho tem estreia em campo. Os donos da bola de cara nova. O cenário é novo e a grama é de verdade. Os donos da bola de cara nova e prontos para jogar bonito. Então anota aí, dia 9 de junho você é nosso convidado para essa nova estreia. Novo cenário na tela da Band Vale. Eu ainda tô de férias, mas já animada para conhecer o cenário novo, viu? Vou até garantir a minha chuteira. Oferecimento: Vestibular Medicina Unital. Agora novo campus em Cruzeiro. Inscreva-se unital.br. E Luve Remoções, cuidando de você sempre. Acesse luveremoções.com.br. De volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band 10/7. Tem Band Cidade, segunda edição com Otávio Baldin. Você não pode perder, hein? Agora um alerta importante aos pais. Você que tem filho, adolescente, neto, ó. Adolescentes têm driblado as barreiras de controle impostas pelos responsáveis para os usos das redes sociais. Muitos criam novos perfis para escapar da vigilância online. Essa rapaziada dá um jeito, dá só uma olhada na reportagem. Eles são rápidos, nativos digitais e, claro, conectados. Eu gosto de ver miniaturas e também gosto de ver vídeos de cosplay, de arte. O Renan, de 13 anos, não tem celular, mas tem redes sociais. Dentro do meu Instagram, do aplicativo que tem no meu celular, eu consegui colocar a minha conta, e aí quando ele quis criar uma conta, a gente colocou a dele também. Para acompanhar, vigiar a vida dos filhos na internet, muitos pais ativam aplicativos específicos ou então funções disponibilizadas nas próprias páginas das crianças e adolescentes. A vigilância aumenta, as tentativas de burlar também, viu? Um levantamento feito pela Sala Digital da Band em parceria com o Google mostrou que temas, por exemplo, pesquisados, como desativar o controle dos pais, como tirar o controle dos pais do celular, cresceram até 950% em 5 anos. Por trás destes números, um alerta. Não dá para confiar apenas nas ferramentas de controle. Todos esses sistemas são fantásticos, mas eles têm limitação, tá? Tem coisa que ele não vai capturar. E as crianças sabem disso e vão se aproveitar, tá? Em uma das redes sociais, por exemplo, é possível adicionar perfis diferentes,
trocando apenas o endereço de e-mail. Dessa forma, os pais não têm acesso ao conteúdo dessa conta. São perfis privados que viraram tendências entre os adolescentes, usados geralmente para publicações mais reservadas em grupos pequenos. Por isso, especialistas alertam, mais importante do que as ferramentas de controle é a relação com o seu filho, né? Ele saber que ele pode confiar em você, ele ser orientado, né? O que ele pode, o que ele não pode fazer, porque ele pode ter mais de um perfil, né? Tem perfis que são mais abertos, tem perfil que ele gosta de postar o dia a dia e tal, mas ele precisa saber o que ele vai postar e com quem ele vai falar, né? Então, assim, mais do que qualquer controle, eu acho que é uma questão anterior. A Carolina sabe disso. A gente sempre fala, ó, Renan, joga aberto com a gente, né? Sempre fala a verdade. Se tiver interesse de fazer alguma coisa, mãe, queria postar isso, eu queria mexer nisso. Fala com a gente, conversa. E ele sabe que é importante essa comunicação. Tem que ser moderado porque a gente tá num mundo que tem muita maldade, muitas pessoas que pensam de um jeito ruim. Todo cuidado é pouco, gente. Todo cuidado é pouco. Você que está me assistindo aí em casa, você que tem filho adolescente, jovem, e essa moçada aí de 11, 12, 13 anos, estão espertíssimos para essas coisas digitais. A gente é meio devagar, né? Que a gente é do tempo do analógico, foi aprendendo, né? Foi aprendendo a mexer no digital, né? Apanha um pouco, mas vai, né? A gente tem que se modernizar, mas a criançada já é da geração digital. Então eles são... o que a gente demora meia hora para descobrir como é que funciona, eles em 2 minutos estão fazendo. A criançada já nasce com a mãozinha assim, né? É uma coisa de louco. Então é preciso muito cuidado para não deixar que tarados e vagabundos que usam a internet acessem esse adolescente, essa criança, que pode ter técnica, é bom de jogo, mas não tem malícia da vida e muitas vezes se deixa enganar e pode sofrer muito pro resto da vida com isso. Toma cuidado, fica de olho no celular do seu filho, no computador do seu filho, no tablet, é importantíssimo. Olha, um outro alerta importante agora do Corpo de Bombeiros, mas dessa vez não é sobre afogamentos ou incêndios, e sim sobre golpes também. Presta atenção. Segundo os bombeiros, empresas estão aplicando golpes vendendo falsos cursos de socorrista. Os caras estão pirateando até curso de primeiros socorros, gente. É o começo do fim do mundo, né? Esses estelionatários usam indevidamente o nome da corporação para pegar dinheiro de quem está interessado nos cursos. A gente conversou com o capitão do grupamento de bombeiros aqui da nossa região, o Alexandre Veloso, que fala sobre isso. Pois não, capitão? São empresas que elas utilizam aí o prestígio do nome do Corpo de Bombeiros e elas utilizando as redes sociais, elas prometem dar um curso de primeiros socorros, curso de noções preventivas contra incêndio, né? Elas cobram das pessoas antecipado e aparentam estar vinculadas ao Corpo de Bombeiros e muitas vezes não estão. Utilizam também nomes oficiais que já foram programas nossos, como o Bombeiro Mirim, por exemplo, né? E muitas vezes elas cobram para esse serviço e acabam não entregando. O site oficial do Corpo de Bombeiros, ela mostra o programa nosso oficial, que é aplicado pelos nossos bombeiros, que hoje é o programa Bombeiro na Escola. Para vocês terem uma ideia, em 2024, esse projeto atingiu mais de 130 mil alunos só aqui na região. Nós demos mais de 1.300 palestras nas escolas, né, com foco nas escolas de rede pública. O nosso site oficial é o corpodebombeiros.sp.gov.br e lá vocês podem observar também noções, lá tem informações de primeiros socorros, informações preventivas contra incêndio, tá? Se a pessoa observar que é utilizado o símbolo do Corpo de Bombeiros, o fardamento parecido, ou as nossas referências, né, do Corpo de Bombeiros sem autorização, pode ligar 193 ou 190 para tomar as providências cabíveis e registrar uma ocorrência contra essa empresa. Toma cuidado para não entrar nessa, né? Tá aí o recado do capitão, importante, alerta que os caras dão golpe de tudo quanto é jeito, né? Já morrer, não vou ver tudo. 997-63-50-60, o zap do povão. Põe mensagem aí antes da gente ir pro break. Ô, meu querido Alisson, Vanderlei de Caçapava, boa noite, Nicolini, mora em Caçapava. Você chama isso para dar? Sou monstro. Prisão é pouco. O Brasil tem que mudar as leis ontem e não hoje. Ok, obrigado pela audiência em Caçapava, Vanderlei.
Luiz Fernando está em Cruzeiro. Nicolini, boa noite. Esse cara que bateu na criança tem que mofar na cadeia. Não tem o que fazer, né? Obrigado, Luiz, pela audiência e pela participação. O Francisco fala que esse monstro que tirou a vida da criança de 2 anos e abusava tem que pegar a prisão perpétua. Observação, quando ele cai na cela junto com os outros presos, ele vai ter uma bela recepção. Sei não, viu, Francisco? Cada vez existe mais segurança também dentro dos presídios. Obrigado pela audiência e a gente agora só tem que desejar que ele pague pelo que ele fez e que pague com muitos anos de cadeia. Coloca a imagem da Mantiqueira e já esfriou lá na Serra da Mantiqueira, tá em Campos do Jordão ao vivo, olha aí, ó. 14 graus agora em Campos do Jordão, já tá aquela friaquinha que corta, é ou não é? Campos do Jordão, mas tá bonita, estamos chegando no inverno e a Band vai estar em Campos do Jordão esse ano, um trabalho sensacional, aguarda, hein? Agora um intervalinho, eu volto já com os destaques finais de hoje. Coisa linda. E ficou mais forte do que antes. Pode chegar. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Ainda não tenho contato nenhum. Mano, acho que no Instagram mesmo, né? Mano, basicamente você tenta dar uma descrição o mais detalhada possível pra conseguir fazer com que ele atenda ao que você tá querendo. Essa aí já tá um pouco mais difícil, mano. Acho que tá no alto, né? Eu vejo um pote de maionese. De cara a gente já imagina uma, né? Não tô achando nada. Posso falar? Na lata assim, ó? Viajou na maionese, né? Mas normalmente se diz escorregou na maionese, né? Nitidamente tá viajando na maionese. Aqui não escorregou, ele voou. Viajando na maionese, né? Viajou na maionese. Oi, gente, eu sou o Dr. Israel e estarei no Vale em Pauta no sábado, às 9 horas da manhã, discutindo o Vale do Paraíba. O que nós podemos fazer para melhorar e desenvolver o nosso vale? No sábado, hein? Às 9 horas. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Reta final do nosso Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band. Daqui a pouquinho o Otávio Baldin vem com o Band Cidade, segunda edição. O pessoal está acertando aqui os últimos detalhes pro Otávio, que já em 3 minutos chega com o Band Cidade. Mas antes, eu vou colocar mais mensagens, muitas mensagens chegando pelo nosso WhatsApp e a gente faz questão de dar atenção pro pessoal que manda mensagem pra gente. O Jaime Augusto dá boa noite, Nicolini. Esse miserável que tirou a vida das crianças, prisão é pouco para ele, mas nas mãos de Deus ele será julgado sem interferência dos homens. É um outro julgamento, né, Jaime? Obrigado pela audiência. A Marisa está em Cruzeiro. Nicolini, boa noite. Programação maravilhosa. Já tomamos um cafezinho. Triste pela morte do bebê. Ainda tem muita maldade nesse mundo. Aqui de Cruzeiro, eu e meu esposo Sérgio estamos ligados. Um abraço. Obrigado, Serjão, Marisa. Pessoal em Cruzeiro assistindo a gente. Audiência muito grande em Cruzeiro. Obrigado pelo carinho da cidade de Cruzeiro. O Lucas está em Lorena. O melhor controle que os pais podem fazer é não deixar a criança ter rede social. Quando adulto, tenham todos. Né? É isso, Lucas. A criançada começa muito cedo, né? E o problema, viu, Lucas? O problema de você não deixar é que daí todos os amiguinhos da escola têm. E a criança fica, né, desolada. Esse é que é o problema, Lucas. Mas é por aí. Obrigado pela audiência. Mais mensagem, José Luiz de Jacareí, Nicolini Golpes, usando o nome dos bombeiros. Onde que nós vamos parar?
É mais uma da série Vou Morrer e Não Vou Ver Tudo. Zé, obrigado pela audiência. O Israel, Nicoline, boa noite. São José dos Campos está ruim referente à marcação de clínico geral. Não tem previsão de agendamento segundo a UBS do satélite. O São José não tem clínico geral. Ô Douglas, vamos mandar uma equipe lá na UBS do satélite amanhã? Que é assim, falar que não tem previsão com o orçamento que tem aqui na saúde. Precisamos entender. Obrigado, Israel. Dioneia, Jacareí. Boa noite, Nicolino. Lamentável esse índice de crimes na região, hein? Tá cada dia pior. Tá feia a coisa, Dioneia. Obrigado pela audiência. Carmen de Taubaté. Boa noite, Nicolino. Somos a terceira idade de Tremembé. E nesse friozinho nos esquentamos o vôlei adaptado. Cadê os aplausos aí, ó? Pra Carmen e o pessoal do vôlei adaptado lá de Tremembé. Que bacana, Carmen. Aproveite, exercitem. É bom, é saúde, é saudável e também é social, é bacana. Saideira. Andréia de São Francisco Xavier, boa noite, Nicolino. Não fica o seu jornal. O governo tinha que colocar esses preços para trabalhar, plantar para comer, fazer horta. Seria justo o salário que eles ganham. É sempre uma ideia, Andréia. Obrigado pela audiência. Tempo esgotado. Eu volto amanhã, 5h30 da tarde, ao vivo, aqui na tela da Band, para te fazer companhia em mais uma edição do Brasil Urgente Vale. Quem vem agora? O Lorde. Otávio Baldin. Bom jornal, Otávio. Valeu demais. Bom descanso e boa semana, Nicolini. Obrigado.